na oitava lição da nosso discipulado. Nós vamos ter um estudo sobre essa palavra. E essa palavra, de vez em quando, eu vou trazer aqui para nós, para que nós possamos abrir os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração para as coisas que é de Deus. É lindo quando você devolve para Deus e você pode fazer prova. Esse é lindo, isso é maravilhoso. Oh, aleluia! Nós temos um Deus que nós podemos prová-lo. Nós podemos provar a Deus. É Ele que nos dá esse direito, essa firmeza. Eu sou dizimista fiel. Eu sou dizimista fiel a Deus. Mesmo antes de eu ser crente. Mesmo antes de eu aceitar Jesus. E eu digo isso com orgulho. Por mais difícil que estava a minha vida, eu nunca, para a glória do meu Deus, deixei de pegar o dízimo na casa dele. A minha esposa levava. Sempre. Nunca deixei. Para a glória do meu Deus. E nunca me faltou. Para a glória de Deus. Você pode levantar a sua mão, pedir o envelope. Já entregou o envelope? Então vamos orar, meus irmãos. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas na casa do Senhor Jesus. Exaltado e glorificado o santo nome de Deus. Bote tua mão em cima do teu coração. Eleve o teu pensamento ao grande Deus maravilhoso. Senhor, meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, diante dessa palavra, Pai, em Malaquias, Pai, 3:7, é que nós, Pai, oramos pelos dízimos e pelas ofertas, Pai, desta noite, pelos dizimistas da tua casa, Pai. Te peço, Pai, que o Senhor venha prover todo o alimento. Te peço, Pai, que o Senhor venha prover todo o alimento espiritual, material na vida dos teus servos, Pai. Porque hoje, Pai, nós estamos fazendo prova do Senhor, porque somos dizimistas fiéis em tua casa. Queremos ver Ti, Pai, tudo aquilo que está nos faltando. Eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que venha suprir as nossas necessidades, Pai. Seja ela espiritual, seja ela material, porque a tua palavra nos explica, Pai, em que nós podemos provar o Senhor. Por isso, meu Deus, nós entramos agora com um clamor diante do Senhor, Pai, por tudo aquilo que está nos faltando, não só em nossa casa, não só em nossa vida material e espiritual, Pai, não só no nosso salário, não só no nosso emprego, Pai, não só no nosso estudo, Pai, mas também, Pai, na tua igreja. Por isso nós clamamos e te pedimos, Pai, sê conosco. Multiplica o pão, Pai, para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e consagramos ao Senhor o dízimo e as ofertas desta noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Pode vir ao nosso laço, dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém. Amém. Pai, Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor, a todos os visitantes. Bom, Deus abençoe tanto, Jesus. É Jader. Jader. Não, Jader. Desculpa, eu esqueci. Te correndo aqui na frente. Quase você tem que se entregar. Você chega mais 5 minutos. Eu já estava ali preparado. Mas glória a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém. A gente às vezes pensa que é do homem, mas é do próprio Deus. Amém.
Deus te abençoe. Vamos orar para cada irmão. Olha, Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós entramos na tua presença. Te pedindo perdão dos nossos pecados, nossos erros. Te pedindo pela vida do teu servo, que está na direção da palavra hoje, Pai. O Senhor colocou assim, Pai. Não é dele, mas é do Senhor, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela vida dele, Pai. Fortaleça a vida dele na tua presença, Pai. Derrama sobre ele agora, Pai, uma unção do teu Espírito Santo, Pai. Pai, que a palavra venha do teu trono, Pai, pela boca do teu servo, Pai, da tua igreja, Pai. Assim nós te pedimos, agradecemos e te entregamos a vida dele em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode subir. Amém, Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Como já recebi o puxão de orelha. Isso é bom que a gente quer fazer. Quero pedir perdão pelo horário. Eu já tenho uma defesa. Já tive a oportunidade de pregar quando a Yara teve São Fernando. E lá, antes mesmo da oração terminar, eu estava presente. Então, isso não é de costume. Se convidados ou a oportunidade de estar aqui, pode ter certeza que no horário correto estarei com vocês. Porque tem gente que pensa que só porque prega tem que chegar e depois tudo começa. Quando na verdade quem prega, mais é cobrado. Tem que ser um exemplo ainda maior. Então, desde já eu peço perdão. Amém. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o motivo pelo qual eu cheguei neste horário. Deus sabe o motivo pelo qual eu tinha que pedir perdão a vocês. Deus sabe o motivo pelo qual eu me chamei. E, acima de tudo, eu creio que Deus está acima e no controle de todas as coisas. Amém? De uma coisa você tenha certeza. Deus marcou esse dia para falar com você. Amém. Eu quero chegar a Deus mais uma vez, corajosamente, me chamou pela segunda vez, e pelo seu pai, né? Pastor Jairo, e teve a paciência de esperar mais 5 minutos. Sei, é fácil. Abra as nossas Bíblias em Filipenses. Oi, Jesus. Filipenses, no capítulo 4, verso 10. Deus nos deu um DVD. Todo mundo já pegou esse DVD. Quase, ele chegou aqui. Aliás, é um excelente DVD. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Tem um DVD. Trouxe algum? Está tudo no carro. Vocês conhecem. Eu só quero apenas contar a história desse DVD para vocês, rápidas palavras. Esse DVD que foi gravado, não foi eu mesmo que me gravei. Foi um projeto que surgiu no coração do filho dessa senhorita chamada Lucinéia. Daqui a pouco eu vou apresentar a vocês. E Deus deu um sonho para ele, ao qual falou para ele como esse DVD seria gravado e qual seria o título desse DVD. Falou tudo para ele. Ele é um jovem que não trabalha, não tem renda, ele não tem renda nenhuma, nada. Mas Deus falou assim, faz. E Deus se levantou de uma forma tremenda e proveu tudo. E o DVD não foi barato. O DVD foi muito caro. O carro que eu tenho de fora, acho que daria para comprar quase um carro bem próximo daqui. O DVD foi bem caro e foi gravado com a mesma pessoa que gravou o Fernandinho, o último DVD do Fernandinho. Então, para vocês entenderem um pouco mais que o DVD foi de qualidade. As pessoas às vezes estão pregando que tem a mesma qualidade, mas a imagem é muito boa do DVD, tá? Vocês podem ver e falar assim, nossa, que imagem boa. Pelo menos quando vocês olhavam assim, não, a imagem valeu a pena.
Então a produção é maravilhosa. Por sinal, o nome da produtora é Produtora Israel, por sinal é meu filho, tá? Eu quero apresentar essa mulher, essa única verde aí. Você é capa de leão dourado, levanta, por gentileza. Essa é minha mãe, bonita, né? Vai descobrir que onde tinha essa beleza. A outra, essa outra de vestido colorido aí, senhorita do Ciné, mãe de duas bênçãos, quem gravou meu DVD e dona daquela mulher bonita ali. As duas mulheres parecem muito, né? Não são irmãs, não, tá? É mãe e filho. E esse menino bonito que parece muito com o pai é o meu filho, Israel, tem 2 aninhos. E eu louvo a Deus porque essas 3 mulheres são as minhas colunas de oração. Eu estou aqui nesse culto hoje. Eu tenho que agradecer essas 3 mulheres maravilhosas que são a minha retaguarda. Sem elas, com certeza eu poderia estar de pé, mas não com a mesma facilidade. E as orações dela têm dissipado o meio das trevas. Nós levamos para tentar nos pegar. Obrigado. Sem perder tempo, vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo de 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Amém. Podemos assentar. Eu tive o prazer dessa tarde, também amanhã, de ler essa carta de Filipenses. E é uma carta muito gloriosa. Na verdade, essa carta é um divisor de águas do cristianismo. Poucas pessoas sabem, mas graças a essa carta, esse campo missionário infinito, que esse evangelho chegou até nós, através de um missionário, através de um denominado apóstolo, Paulo. Eu quero falar um pouco de Paulo em rápidas palavras. Eu não posso falar da carta de Filipenses sem falar do apóstolo Paulo. Para quem não sabe, apóstolo Paulo, ele tem 7 características que marcam a sua vida. Primeira característica do apóstolo Paulo: ele é judeu de nascença. Ele nasceu na cidade de Tarso, que é a capital da Sicília. Para curiosidade, esse local ainda existe no sul da Turquia. E o nome dessa cidade, que era Tarso, hoje é Tarasso. Então, primeira característica: ele era judeu de origem. Ele pertencia à tribo de Benjamim, por sinal, uma das principais tribos de Israel. Segunda característica: ele foi criado conforme toda a fé judaica. Vocês sabem muito bem que a fé judaica é uma fé um tanto puxada, um tanto difícil de se seguir, mas Paulo foi criado. E a palavra do Senhor fala em Filipenses 3 que, em decorrer de a sua fé, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele foi instruído, ele era irrepreensível. Terceira característica: ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel, se não o maior e mais ilustre da sua época, era um grande rabino, o homem mais sábio da sua época, da época do apóstolo Paulo. Esse homem era um homem culto, sábio e piedoso, mas ele era um homem extremamente instruído. Paulo aprendeu a ser zeloso na fé com Gamaliel, um grande rabino da sua época. O quarto pilar de Paulo, o quarto conhecimento: ele tinha um vasto conhecimento da secularidade da vida. Ele conhecia muito bem da cultura. Ele era um homem muito letrado. Paulo falava vários idiomas. Paulo era um homem muito sábio. A palavra do Senhor fala que Paulo
quando ele teve que discursar em locais onde exigia um certo conhecimento, por exemplo, em Atenas, que na época de Paulo era o centro da inteligência do mundo, ali grandes pensadores passaram, grandes filósofos, como Péricles, como Sócrates, como Aristóteles e Platão. E quando Paulo esteve naquela cidade, ele citou versos, poesias dos grandes poetas daquela cidade. Paulo também, quando escreve a carta de Tito, ele expressa, está em Tito, no capítulo 1, versículo 12, quando Paulo vai falar exatamente naquela ilha de Creta, ele cita um poeta daquela época, um filósofo daquela época. Ele cita, ele faz citação exatamente de alguém daquele local de Creta. E Paulo, só para concluir um pouco da sabedoria de Paulo, quando ele esteve em frente a Festo, Festo falou assim: você é um homem de muitas letras. E até mesmo o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, quando vai falar do apóstolo Paulo e das suas cartas, fala assim: as suas cartas, apóstolo Paulo, é de difícil entendimento. Então Paulo, ele tinha conhecimento. O quinto, ele era fariseu, uma seita muito tradicional. De todas as seitas existentes naquela época, Paulo pertencia à seita mais criteriosa, a seita mais respeitada, a qual ele pertencia. Sexto, ele fazia parte do Sinédrio da sua época. Sinédrio, para quem não sabe, era composto de cerca de 70 pessoas. Mas não era qualquer 70 pessoas. Devia conhecer muito de perto, ter uma intimidade muito grande com a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E Paulo, por sinal, ele era uma das pessoas que mais conhecia. A palavra do Senhor fala, se não me falha a memória, em Gálatas, no capítulo 1, fala aqui da sua época. Da sua época. Paulo, com aqueles que eram aproximadamente da sua idade, ele sabia muito mais do que muitos que acompanhavam. Paulo era criterioso, ele tinha sede de conhecer. E esse Sinédrio, o que esse Sinédrio fazia? Esse Sinédrio, ele defendia, ele protegia a tradição. Tudo aquilo que se levantava contra o judaísmo, o Sinédrio julgava. Por sinal, no capítulo 7 de Atos, há o primeiro mártir cristão. E quem está lá? Um grande homem chamado Saulo, que apesar de jovem, já estava liderando, ou pelo menos estava na responsabilidade do Sinédrio, de procurar uma fé que estava se levantando, que se opunha à fé do judaísmo. E o último que eu quero falar de Paulo, ele era um cidadão romano. Cidadão romano só existia de 2 formas: ou nascia em Roma, ou comprava a cidadania romana. A cidadania romana era um valor muito alto. Paulo, como eu já falei, nasceu em Tarso. E essa cidade de Tarso, ela era uma província de Roma. Não sei o que tinha de especial em Tarso, mas todas as pessoas que nasciam em Tarso, automaticamente já recebia a cidadania romana. Então, Paulo era judeu, mas também tinha a cidadania romana. Agora que vocês já conhecem um pouco de Paulo, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que Paulo, ele era um conhecedor de muitas coisas. Paulo tinha o controle de toda a cultura. Quando Paulo cita lá para Tito sobre aquele filósofo não era daquela época. Aquele filósofo, ele tinha vivido no 6º século antes de Cristo. Paulo era conhecedor da letra. Paulo conhecia muito bem a Torá. Mas deixa eu te falar uma coisa: ser conhecedor da letra dessa terra não significa que as coisas vão bem para você. Ser conhecedor das letras, do conhecimento de toda a ciência dessa terra não significa que a sua vida está realizada. Paulo sempre pensou que tudo que ele queria ele tinha alcançado, mas parece que ele ainda não conhecia a verdade. Parece que faltava alguma coisa para preencher a vida de Paulo e por completo.
Tem muitas pessoas que pensam que apesar de ser doutores, que apesar de ser PhD, que apesar de ter algum conhecimento, alguma graduação, um conhecimento específico de alguma coisa, já é melhor do que as outras pessoas. Parece que as pessoas que estudam um pouco mais, elas já se acham automaticamente melhor do que as outras. Mas a palavra de Deus me ensina uma coisa. Que quando Paulo, com todas essas credenciais, perseguia o povo de Deus, a palavra do Senhor fala que depois do primeiro mártir cristão, que era Estevão, que foi Estevão, ele conseguiu as cartas para continuar matando e perseguindo os cristãos. Uma seita que mais crescia naquela época. A palavra do Senhor fala em Atos no capítulo 9, que Paulo conseguiu cartas dos maiorais da sua época. Paulo conseguiu cartas das pessoas de renome, dos líderes, do sinédrio, do governo, para perseguir e matar os cristãos. Mas ele não sabia que Deus tinha marcado um ponto. Aleluia, glória a Deus. Ele não sabia que a sua história ainda ia melhorar. Tem muita gente que pensa que por ter conhecimento, a sua vida já é muito boa. O que eu quero falar para você essa noite, que o conhecimento não é nada sem o Deus da sua vida. Que o conhecimento de nada vale se você não for completado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Nada é um homem sem a presença do Espírito Santo. Paulo tinha a letra, mas faltava o preenchimento do Espírito Santo. Eu falo aqui essa noite para você que entrou aqui e ainda não serve a Deus. Eu falo para você essa noite que conhece um pouco de Deus. Eu falo para você essa noite que já mergulhou muito nesse rio chamado Espírito Santo. Deus quer ainda mais para você. Não é o suficiente. Não é. Ainda fala um pouco mais. Fala então, nesse capítulo 9, logo no caminho de Damasco, quando ele estava caminhando, e talvez dentro do coração dele falava assim: hoje eu vou acabar com mais um povo, hoje eu vou acabar com mais uma seita. Mas Deus tinha um propósito. Bem, eu fico impressionado com Deus, que às vezes a gente acha que está tão cheio de si. Às vezes a gente confia tanto no nosso eu. Não, eu já tenho experiência. Não, Paulo conhecia muito bem. Paulo uma vez foi ser advertido por Pedro, Pedro falou assim: cala sua boca, que eu sei mais do que você. Paulo, nas suas escrituras, ele fala assim: as pessoas que estão à minha volta, elas são menores do que eu, porque eu sei muito mais do que elas. Paulo, quando fala assim: da minha religião, eu sou irrepreensível. Uma linguagem bem jovial, eu sou o cara da minha geração. Ninguém é melhor do que ele. Parece que Deus gosta de tratar com pessoas assim. Aleluia, glória a Deus. Pessoas que se acham grandes. Pessoas que acham que é alguma coisa. Às vezes as pessoas podem te achar alguma coisa, mas diante de Deus você vai ter que ralar muito para chegar ao local. Diante de Deus você vai ter que sofrer muito para que Deus possa olhar para você e se alegrar. E diante de Deus você vai ter que padecer um bocadinho. Meu primeiro pastor, o pastor José Oscar, que hoje está jubilado na minha terra, ele sempre falava assim: para você conhecer uma pessoa, você tem que comer pelo menos 1 quilo de sal com essa pessoa. Já viu como é que é o almoço? Olha o dedinho. Isso demora completar 1 quilo de sal. Todo almoço com dedinho. A não ser quem gosta de comida salgada, né? Bota uma colher. Mas, no caso contrário, normal é uma pitadinha de sal. Demora bastante tempo, né? E na vida cristã é assim. Sabe quando Deus vai conhecer a gente? Quando a gente passar muitos anos colocando esse tempero. Não é assim, não, uma semana. Uma semana tá bom. Vou passar um mês agora, porque já está bem temperadinho. Não. É cada dia um pouquinho. Ou senão alguém come algum tipo de comida sem sal. Come? Aliás, está com os braços. Sem sal no livro? Zero sal. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. É uma pessoa, mas você sabe que a Bíblia Sagrada fala sobre o sal?
Pelo menos eles não colocam sal na comida, mas eles são sal da terra e do sul. A palavra do Senhor fala que o sal, ele representa tempero. A palavra do Senhor fala que sal representa diferenciação de quem nós somos e do que aquelas pessoas que estão do lado de fora. A palavra do Senhor fala que sal é a diferença. E se você quer ser diferente, meu querido, esse tempero tem que estar ativo 24 horas por dia. Esse sal tem que estar presente na sua vida a cada instante. Porque se você parar um pouquinho, você perde o sabor. E Deus gosta de saborear quem tem sal na sua vida. E esse sal, o nome dele é o Espírito Santo de Deus. Se você cultiva a cada momento um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, você tem um tempero agradável para Deus. E Deus se alegra da sua vida, da sua existência aqui nessa terra. Paulo tinha todo o conhecimento, mas faltava sal. Ele não era temperado pelo Espírito Santo. Então, naquele caminho de Damasco, 3 coisas acontecem com ele. Uma luz aparece. Ele não enxerga mais. Ele cai. E ele ouve uma voz. Sabe quando Deus vai começar a operar a sua vida? Quando você ver uma luz. Quando você se humilhar. E quando você começar a ouvir a voz de Deus. Vou falar mais uma vez. Você não é nada sem Deus na sua vida. Podemos conquistar coisas gloriosas. Podemos ter dinheiro. Podemos ter status perante a sociedade. Mas vai chegar um dia que o próprio apóstolo Paulo fala em Filipenses. Todo joelho se dobrará. Aleluia. E toda língua confessará. Aleluia. Que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. A sua vida pode ser boa, mas sem Cristo ela não é completa. A sua vida pode ser até mesmo agradável de se viver, mas sem Cristo está faltando a alegria principal. E a razão do seu viver. Paulo, depois desse encontro, parece que ele fica meio amuado. Porque a palavra do Senhor fala que ele ficou cego naquele mesmo instante. Tamanha a claridade daquela luz. Paulo então foi conduzido pelas pessoas que estavam ao seu poderio. Ele estava mandando em todo mundo ali. Mas então ele foi conduzido até a cidade de Damasco. E lá Deus já tinha preparado um homem de Ananias para orar por ele. No primeiro instante, Ananias não quis orar por ele porque conhecia a sua história. Ah, meu Deus. Tem tanta gente que nos julga pelo que nós somos. Isso é tão triste para Deus. Ananias, quando chegou diante, Deus não foi o homem que falou para ele, não foi uma profecia revelada. Deus falou para Ananias: ei, vai para a rua direita. E Ananias falou assim: não, mas eu conheço a história desse homem, é o perseguidor, ele vai me matar, ele vai fazer aquilo tudo. E Deus é muito carinhoso quando fala. Deus fala assim com ele: você não quer ir, não? Deixa eu te falar só uma palavrinha. Vai! Mas Deus vai! Porque este é um vaso escolhido. Aleluia! Para levar a minha palavra para os judeus, para os reis, para os gentios. Mas o que me chama a atenção é a próxima palavra de Deus. Eu vou ensinar como ele deve padecer pelo meu povo. Aleluia! Paulo então tem um encontro com Ananias. Ananias ora por ele. Paulo, no mesmo instante, para você ver como Paulo era cheio de Deus, só faltava o direcionamento correto na vida dele. A palavra do Senhor fala que naquele mesmo instante, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida dele e Paulo foi cheio de Deus. Aleluia! A palavra do Senhor fala que imediatamente ele começou a pregar. A palavra do Senhor fala que incessantemente naquela mesma cidade de Damasco, onde ele iria perseguir os cristãos, ele estava pregando: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias prometido. Mas só que houve uma confusão naquela cidade. Paulo então entende que ele tem que ter um momento com Deus.
A palavra do Senhor fala que após a sua conversão, ele foi para as regiões da Arábia. E ele passou ali cerca de 3 anos. A palavra do Senhor fala que quem ensinou tudo o que ele sabe não foi apóstolos, não foram homens, mas foi o próprio Deus. Eu quero te falar uma coisa. Às vezes Deus nos dá alguma coisa que os outros não vão acreditar. Quando eu era apenas um jovem, hoje eu continuo sendo com uma idade um pouco mais elevada. Eu tinha cerca de 16 anos. Um jovem extremamente abençoado, graças a Deus. Sempre foi muito arteiro. Minha mãe daria um beijo no dia. Eu com 16 anos, eu já tinha uma sede tão grande da palavra. Com 16 anos eu não perdi oração. Com 16 anos eu não perdi escola dominical. Com 16 anos fazia parte do coral, do grupo da mocidade, da orquestra da igreja e da banda da igreja. Eu tinha uma sede muito grande. E sabe o que eu mais ouvia na minha época? Eu falava sempre assim: um dia eu vou pregar essa palavra. E as pessoas falavam assim: você? Não, mãe, você não. Você não serve para isso, não. Não, mas eu quero. Mas você não serve. Por sinal, uma coisa que eu acho curioso: as pessoas quando me veem na rua, minha esposa sempre fala isso. As pessoas olham: nossa, você chegou longe, né? Nosso Deus! Sabe por quê? Porque as pessoas nos avaliam pelaquilo que nós fomos no passado. Elas esquecem que a partir do momento que nós nos voltamos para Deus, Deus sabe o que Deus faz no nosso passado. Deixa eu pegar aqui. Quem você é? Você era um ladrão? Tadinho, vem para cá. Você era um assassino? Vem para cá. Você era um drogado? Vem para cá. Você era um caloteiro? Vem para cá. E Deus junta aquilo tudo ali e fala assim: opa, dá licencinha aqui que eu tenho um mar aqui chamado mar do esquecimento. Opa, a partir de hoje a sua história é diferente. Existe uma nova reputação para você. A partir do momento que você se dedicar a Cristo, Deus trata a sua história ruinando lá no esquecimento. E a partir do momento que você se converte a Ele, você tem uma nova vida, uma nova história. Você tem um nome escrito no livro da vida. O inimigo não tem poder sobre a tua vida. O inimigo não tem autoridade sobre a tua vida. Porque o único que tem autoridade sobre a tua vida é Deus. Sabe o que aconteceu com Paulo? Paulo começou a ir nos locais das cidades, e lá e acolá. E muita gente se converteu, muito foi perseguido, muito foi açoitado, foi apedrejado. Muitas pessoas se convertiam. Vocês veem hoje algumas determinadas denominações com lencinho, com chave, com essas coisas todas aí. Isso é culpa de Paulo. A palavra do Senhor fala que as vestes de Paulo, os lenços de Paulo, curavam. Isso é culpa de Paulo. Mas isso é um sinal de uma vida santificada diante de Deus. Eu estou concluindo. Mas você sabe o que me chama a atenção na vida de Paulo? Da mesma forma que ele foi zeloso, criterioso, dedicado com a letra, ele foi extremamente criterioso, dedicado, esforçado na palavra do Senhor. Se você olhar a Bíblia, os grandes personagens da Bíblia, você vai perceber que talvez o mais equilibrado, mais correto, que fez mais para a obra do Senhor, foi o apóstolo Paulo. E só uma curiosidade: tem muita gente que fala que o apóstolo Paulo é um apóstolo de origem, quando na verdade não é. A palavra do Senhor fala se não me falha a memória, em Atos, no capítulo 1, no versículo 20 e alguma coisa, quando fala das escolhas do substituto de Judas o Iscariote, fala que as pessoas que deveriam substituí-lo deveriam ter andado com Jesus, deveria conhecer as leis de Jesus. Então, Paulo não andou com Jesus. Por sinal, a sua conversão foi mais de 20 anos depois da morte de Jesus. Então, Paulo não teve essa curiosidade de andar com Jesus. Mas espera aí, como Paulo foi chamado então apóstolo? Sabe quem chamou Paulo de apóstolo?
Povo. Sabe quem tinha apóstolo? Paulo como apóstolo? Povo. O povo tinha uma figura de apóstolo. E Paulo se encaixava nessa figura de apóstolo. Por sinal, ele se denomina apóstolo dos gentios, que somos nós. E todos aqueles que recebiam Paulo, verdadeiramente viam que ele era um apóstolo. Paulo não é um apóstolo considerado pelos judeus, mas é um apóstolo denominado pelos aqueles que o conheciam. Só uma curiosidade, tá? Então, Paulo, ele sempre foi extremamente zeloso, mas ser extremamente zeloso e dedicado a Deus não nos priva das provas e tribulações dessa vida. Verdade. Quando eu falei que essa carta que ele escreveu a Filipenses foi um divisor de águas, vou falar sobre ela agora. Se você não sabe, Filipe está expressa aqui, esse local onde vive os filipenses, era uma cidade extremamente estratégica. Aquela cidade era o centro cultural, era como se fosse uma cidade queridinha do Império. Pense você aqui, qual é a cidade mais querida de Vitória? Inglaterra? Vitória? Talvez as outras nem tanto. Filipe era assim. Então, Deus iluminou a mente de Paulo falando o seguinte: se você implantar uma igreja lá em Filipe, essa palavra do Senhor vai em todos os cantos. E Deus, através de Paulo, implantou uma igreja lá. E se nós temos uma igreja hoje aqui, agradeça aquela primeira igreja lá em Filipe. Porque através dela, o Evangelho veio para a Europa, o Evangelho depois chegou nas Américas, e automaticamente chegou até o Brasil. Glória a Deus. Continuando. Paulo, quando escreve essa carta, você sabe onde ele estava? Estava preso. Paulo, quando ele escreve essa carta, sabe onde estava? Estava próximo da sua morte. Paulo já tinha sido açoitado. Paulo já tinha sido preso, já tinha sido humilhado. Paulo passou por muitas coisas antes dele se encontrar com Cristo. Eu quero falar para você que por mais dedicado que você seja, as provas e as tribulações não vêm. Por mais dedicado que você possa ser, por mais crente, por mais servo que você possa ser, isso jamais vai nos privar de passarmos pelas provas. Tem muita gente que pensa que só por ser um bom crente, ele nunca vai passar pela prova, pelo deserto. Deserto, muitas das vezes, não é somente enviado pelo inimigo. Tem muita gente que fala assim: é o inimigo que está fazendo isso na minha vida. Quando na verdade, Deus muitas vezes permite. Deserto não é local onde crente é enterrado. Deserto não é local onde crente é humilhado. Deserto não é o ponto final da sua vida. Mas é no deserto que você vai melhorar. Aleluia. Sabe por quê? O povo de Israel, enquanto esteve no deserto, quem alimentava eles? O próprio Deus. Quando o povo de Israel estava no deserto, quem cuidava da roupa deles? O próprio Deus, a roupa não envelhecia. Quando o povo estava no deserto, quando ele sentia frio, quem cuidava deles? Deus, com a sua coluna de fogo. Quando o povo sentia calor, quem cuidava deles? O próprio Deus com a sua nuvem. Aleluia. Quando o povo queria mudar o cardápio, cansado de comer maná todo dia, Deus providenciava para ele codornizes. Aleluia. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Sabe quem viveu no deserto? João Batista, o grande percursor de Jesus Cristo. Sabe mais quem viveu no deserto antes de iniciar o seu ministério por 40 dias e 40 noites? O próprio Jesus. É necessário passarmos pelo deserto. Glória a Deus. É necessário às vezes a gente padecer um pouco. Sabe por quê? Porque às vezes a gente no caminhar de crente vai dando tudo certo. Crente é muito bom, dá tudo certo, a vida nossa prospera. E quando Deus dá uma provinha de nada, a pessoa já fala assim: não, Deus não está mais comigo, Deus não está mais me enxergando. É Deus. É no deserto que Deus prova a sua fé. É no deserto que Deus te conhece. É na tribulação que você se revela um verdadeiro cristão.
É na prova, é na dificuldade, é na falta de comida. Ô, meu querido, prova, pensa no menino que já passou prova, sou eu. Fala, menino, eu sou menino. Oh, Deus. Quem já ficou uma semana aqui sem luz dentro da sua casa? Ninguém? Ao sal foi mais fácil. Quem ficou aqui 3 dias? Essa igreja é abençoada. Quem ficou um dia? Graças a Deus. Eu fiquei adolescente. Quando eu ainda era adolescente. Quem ficou um dia sem água aqui? Agora eu vou falar para um dia. Um dia. Quem ficou uma semana sem água? Ninguém. Nesse mesmo período de 8 meses, eu fiquei 8 meses sem luz e 3 meses sem água. Não tinha dinheiro nem pagar o aluguel. Eu falo sempre, então eu já estou acostumado a ouvir, mas vocês não vão ouvir. Quem já comeu uma coisinha só a semana toda? Exemplo, só arroz. Só arroz. Não estou falando para misturar, não. Quem já comeu uma coisa só? Aqui? Não, né? Quem já passou fome? Ninguém? Eu também nunca passei fome, não. Teve essa mesma fase da minha vida. A gente era crente. Eu e minha mãe. Morava ainda com a minha mãe. Só eu e minha mãe somos detestados. Só lá de interior do Rio também. A gente já tinha batizado. Com 14 anos eu batizei desses águas. Juntamente com a minha mãe. A gente estava sem luz. Estava sem água. A gente não perdia nem pouco da igreja de oração. Né? Mas a gente estava padecendo de casa. Sobre o cardápio. Quem já ouviu falar de angu, fubá, sei lá, polenta, como é que se chama? Sabe como é que o meu café da manhã? Era um calzinho. Falar que era o café da manhã. Aí na hora do almoço era um anguzinho frito. Meu Deus. Aí de noite era um angu normal. Mas isso foi uma semana. Ou mais, não sei, nem lembro essas coisas tão difíceis. E foi um momento tão difícil na nossa vida. Que a gente morava, eu acho que essa igreja aqui, a gente dava umas 2 casas dentro de morar. Lugar difícil, lugar quente, termite. O local era tão ruim que o local quando a luz estava acesa era escuro. O local quando a luz estava acesa era escuro. Já era um local meio pesado, porque as pessoas que estavam ali à volta eram pessoas extremamente cheias de principados. Eu lembro que naquela época, quando a prova ficou mais pesada, eu falei assim, Deus, eu te agradeço, Deus, por eu ter um angu na minha mesa. Porque muita gente não tem nenhum angu na sua mesa. Eu te agradeço, Deus, por não ter água nem luz. Mas eu tenho um lugar para dormir. Eu te agradeço, Deus, porque eu não tenho fartura. Mas eu te agradeço porque eu tenho vida contigo. Eu te louvo, Deus, não porque eu tenho, mas porque eu sou diante de ti. Eu te louvo, Deus, pela minha família. Eu te adoro, Deus, porque o Senhor ainda me dá vida e me dá força para trabalhar. Deus, eu te louvo, Senhor, porque eu sei que a glória futura não pode se comparar com o tempo. Aleluia! Glória a Deus! E eu comecei a adorar a Deus. E é incrível que quando a gente está na dificuldade, a gente tem visão. É incrível que quando a gente está na prova, Deus parece que se revela mais. Talvez por isso que existe o deserto na nossa vida. E quando eu estava orando a Deus, eu não imagino isso, nem falei isso, não posso te falar as coisas assim. Eu sou meio tímido de falar as coisas minhas para os outros. E Deus me concedeu uma visão. Não é do jeito que eu estou hoje, mas Deus me concedeu como se fosse assim uma visão a qual eu tinha comida com abastança dentro de casa. Eu conseguia ver a minha mãe bem, eu conseguia me ver bem também junto com ela. Não demorou muito, alguns anos apenas. E eu estava passando aquela prova, sabe por quê? Não é porque minha mãe era má administradora, não. Não é porque minha mãe deixou de trabalhar, não. É porque ela quis ajudar uma pessoa.
E essa pessoa roubou o que ela tinha. Minha mãe era uma pessoa que tinha 2 contas no banco bem cheinha, né, mãe? Mas bem cheinha mesmo. O dinheiro que ela tinha no banco, isso há 15 anos atrás, como vocês terem uma ideia de como ela tinha bastante dinheiro naquela época, ela não era rica não, tinha uma condição boa. Daria para comprar um terreno muito bem tranquilo hoje, né, mãe? O dinheiro que ela tinha naquela época daria para comprar um terreno bom hoje. Mas por querer ajudar uma pessoa foi, a enganou-nos, e nós assumimos todas as dívidas dessa pessoa. Porque estava no nome dela. Às vezes, cuidado com quem você ajuda. Eu sempre falo nas igrejas, aí algumas pessoas ficam dizendo, mas eu tenho que ajudar todo mundo. Cuidado, que às vezes Deus providencia deserto na vida das pessoas para que ela possa crescer. E se você ajudar, ela vai continuar sendo pequenininha na presença de Deus. Pergunte a Deus antes de qualquer atitude sua. Deus, é essa a sua vontade? Deus, é isso que eu tenho que fazer? Mas às vezes Deus permite que você faça para você passar pelo deserto mesmo. Mas é sempre bom estar na direção de Deus. Paulo, voltando no versículo 8, no versículo 10. Ele fala que ele se alegrou de sobremaneira, porque ele trouxe novamente à mente aquilo que ele tinha no passado. No versículo 11 e 12 ele fala coisas maravilhosas, eu vou ler. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi contentar-me com o que tenho, sem estar abatido, sem também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, sou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, quanto a padecer necessidade. Tem muita gente que passa despercebido nesses versículos, e só lembra desse versículo abençoado, que é o versículo 13, que fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe quando Paulo pôde dizer esse versículo 13? Quando ele padeceu necessidade, quando ele padeceu fome, quando ele foi açoitado, quando ele foi perseguido. Quando aconteceu tudo de ruim na vida de Paulo. É isso que ele está dizendo nesse versículo 11 e 12. E no versículo 10 ele fala assim, eu me alegro. Mas ele fala assim, eu sofri, eu padeci, eu passei por tribulação. E depois disso tudo, depois de uma vida espiritual, uma vida cristã, madura, já calejado na presença de Deus, ele fala assim, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fique de pé. Eu quero falar para você que talvez está com um problema na sua vida, ou talvez na sua família, ou talvez alguém que você conheça. Deus pode todas as coisas. Eu quero falar para você que talvez tenha uma causa na justiça. E eu te falo, o nosso Deus pode todas as coisas. Eu quero falar para você que tem uma doença que o médico não sabe o que é. Eu te falo, Deus pode todas as coisas. Eu falo para você que ainda não aceitou a Jesus, ou que ainda não está o seguindo de espírito e verdade, se dobre a Ele. A palavra do Senhor fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante das coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que você faz isso, Deus se incumbe da sua vida, Deus cuida de você. E não há nada nesse mundo que possa resistir à presença de Deus na sua vida. Paulo foi um homem comum, nem tão conhecido, mas a partir do momento que ele começou a servir a Deus, parece que os dois mundos começaram a perseguir. Parece que ele conseguiu notoriedade em todos os dois mundos, somente porque ele servia a Cristo. Eu quero que você pense agora neste momento, e eu oro por você. Eu quero que você pense agora naquilo que você precisa, naquilo que você veio buscar de Deus, naquilo que você carece, naquilo que você tem pedido incessantemente a Deus.
naquilo que você tem pedido pelas madrugadas, naquilo que você tem pedido, às vezes, muitas vezes chorando, porque as palavras não saem da sua boca devido às grandes lutas e provas e tribulações. Talvez calúnias, quando as pessoas te julgam pelas coisas que você já fez no passado. Mas eu quero te falar que Deus não te julga, Deus não te olha como você fez no passado. Deus te olha e te vê como uma pessoa correta, uma pessoa que vai dar frutos para Ele no futuro. Glória a Deus. Eu quero agora, neste momento, que você entregue, que você visualize e que principalmente você ore acreditando. Porque a palavra do Senhor fala assim em Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Coloque a sua causa agora na mão de Deus. Esse mês, todo mês eu faço propósito, esse mês é o mês de profetizar. E eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento. Oremos. Pai, eu te agradeço, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te louvo, Senhor amado, porque as suas bênçãos, as suas vitórias, oh Deus, muitas vezes as permissões de lutas que o Senhor nos dá, nos faz crescer diante de Ti. Senhor, pensamos que a felicidade completa é, Senhor amado, quando temos dinheiro, quando temos amigos ao nosso redor, como temos um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, como parecemos estar felizes, Deus. Mas a verdade é que sem o Espírito Santo, sem o Teu Espírito Santo, não existe alegria completa. Sem o Teu Espírito Santo não existe, Senhor, alegria verdadeira. Sem o Teu Espírito Santo, Senhor amado, falta algo. O nosso ser fica com um vazio muito grande, que só pode ser preenchido pelo Teu Espírito Santo. E como Deus, este mês é um mês de propósito, Deus. Aqui estão os Teus filhos, Senhor. E a minha fé, Senhor amados, juntamente com a deles, meu Pai. Eu quero clamar agora, Deus, que o Senhor renove o corpo físico de cada um aqui presente, Senhor. Se porventura entrou alguém aqui cansado, Senhor amado, fadigado, Senhor amado, ou, Senhor amado, com doenças físicas, Senhor amado, com a mente cansada, Senhor amado, que o Senhor possa renovar as suas forças, Senhor. A Tua palavra fala que todos aqueles que estão cansados, ó Deus, e sobrecarregados, é para dizer, Senhor amado, se apresentar diante de Ti, que o Senhor vai nos aliviar, Senhor amado. Deus, eu creio no Deus que alivia, Senhor amado, as nossas dores. Eu creio no Deus, Senhor amado, que nos fortalece quando nós estamos nos sentindo fracos. Por sinal, o apóstolo Paulo fala, quando ele pensou que estava fraco, aí sim ele estava forte, porque o seu poder se aperfeiçoou, Senhor amado, na sua fraqueza. Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza dessa pessoa, Senhor amado. Reveste ela agora, Senhor. Essa pessoa, Senhor amado, que porventura está com uma doença, Senhor amado. Muitas das vezes até mesmo com uma dor de cabeça, Senhor amado. Oh, meu Pai amado. Talvez está com uma doença séria, Senhor amado, que a medicina muitas das vezes fala que não tem jeito, Senhor amado. A Tua palavra fala que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, meu Pai. O Senhor amado, a Tua palavra fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e pelas Tuas pisaduras, Senhor amado, nós fomos sarados. Eu clamo esta noite para que o Senhor saia, meu Deus, que o Senhor saia dessa vida, que o Senhor possa sarar, Senhor amado, esse ente querido, Senhor amado, que está acamado, que está enfermo, Senhor amado. O Jader, o evangelista Jader não tem poder, mas o Senhor tem todo o poder. A Tua palavra fala que toda a autoridade e todo o poder foi dada no céu e na terra. Pai querido, eu clamo também, Senhor amado, pela essa causa da justiça, Senhor amado, que está aprisionada há tantos dias, Senhor amado. Oh, meu Pai, o advogado não pode, Senhor. Muitas das vezes o juiz não quer, Senhor. Muitas das vezes as pessoas que estão envolvidas, Senhor amado, fazem pouco caso dos Teus filhos, Senhor. Mas eu clamo agora pela resposta, Senhor, porque a Tua palavra fala, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisa grande que eu lugar. Eu falo pela resposta, Senhor. A Tua palavra que eu estou falando, buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem com todo o nosso coração. Deus, eu creio na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra continua falando que o Senhor não vai deixar que nós sejamos
envergonhado, Senhor amado. Eu clamo, Senhor amado, porque a tua palavra também, Saulo, fala: eu deito. Acorda, porque o Senhor tem me sustentado. A tua palavra fala, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. A tua palavra fala, Senhor amado, nesse versículo que foi lido, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece, ó Deus, é o Senhor. É o teu Espírito Santo, é a tua graça, é a tua misericórdia, é o teu poder. Deus, entra com provisão na vida dessas pessoas. Eu profetizo, Senhor, que testemunhos serão contados no teu mover, Senhor. Deus, que eu não saiba de nada, Senhor, mas que as pessoas aqui, Senhor amado, possam levar o teu testemunho, Senhor, para que essas pessoas possam crescer na tua fé, Senhor. Eu creio, Deus. Eu creio na vitória, Senhor. Eu creio na resposta, Senhor. Eu creio na cura, Senhor. Eu creio na provisão. Deus, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. E antes de mais nada, Deus, eu quero te agradecer pela vitória. Porque eu creio primeiro na minha vitória, Senhor. Porque só o Senhor sabe o que eu estou passando, Deus. A aparência muitas das vezes pode ser, Senhor amado, de tudo certo. Mas o Senhor sabe o que eu estou passando, Deus. Mas Deus, eu estou tão certo, Deus. Eu estou tão certo que a vitória está chegando. Que da mesma forma eu creio que a vitória dos meus filhos está chegando. Eu te agradeço por vir em nome de Jesus. Só para finalizar, pode sentar. Eu quero falar uma palavra que Deus me deu. Há 2 meses atrás, uma das provas estava muito severas na minha vida e parece que está aumentando as provas. E Deus me levou lá naquele versículo que fala que os levitas que cuidavam da arca, eles andavam 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas na 7ª vez, eles paravam, adoravam e louvavam a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Eu fui procurar o que significa isso, porque eu não entendi. E Deus falou assim: você não entendeu ainda? Deixa eu te falar. Eles passaram 6 vezes antes de louvar. Mas no 7º, ele louvou. E Deus falou assim: meu filho, você está do 6º para o 7º. Está difícil, porque o 7º passo é o momento que a luta se torna mais severa. É o momento que a luta se torna mais difícil de batalhar. Porque parece que as forças vão embora. Porque a vitória está chegando. E Deus falou assim: não desista, porque você está a um passo da sua vitória. Eu quero falar para você não desistir. E Deus mandou eu falar assim essa noite, e eu creio, tanto na minha vitória quanto na vitória de você. A sua vitória. Você está do 6º para o 7º. O 7º vai ser sacrifício, vai ser glória, vai ser louvor, vai ser oração, vai ter testemunho, vai ter vidas transformadas, vai ter bênção, vai ter mudança, vai ter vitória de Deus na sua vida. Você está no 6º para o 7º do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de nós. Deus abençoe a vida do teu servo, fortaleça a vida do teu servo, prospera a vida do teu servo, carrega teu servo no colo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Os irmãos em perda de tempo. Se você ainda não colocou, coloque hoje a tua oração de Deus. Hoje é o 6º dia de campanha do pote de oração que o Senhor colocou no nosso coração para colocarmos aqui no YouTube. Você pode trazer e colocar aqui dentro, e quando nós estaremos nos avisos,
No 7º dia nós levaremos ao monte as orações. E lá colocaremos tudo. Para a glória do nosso Deus. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. A igreja está aberta, tá, Gabriel? Às vezes. É só você falar com minha esposa aqui que tem agenda. Tem agenda. Nós oramos pela vida da Daiane, pela mãe da Márcia. Daiane está no quarto já. Esse Deus é tremendo. Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Recebemos a notícia de que a menina estava no hospital, na UTI. O médico falou que não tinha mais jeito, porque ela estava com infecção generalizada. Generalizada, todo mundo sabe, né? Que é. Nós oramos ao plano de Deus, ao maravilhoso Senhor, isso no domingo. E a resposta está aí. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Claro que tem outras pessoas orando pela vida da menina. Mas nós queremos na oração levar a nossa irmã Miriam, né? O câncer está terminal. O médico falou também que ela não ia levantar a mão, né? Glória a Deus. Pode ser que Deus esteja guardando ela para um momento, não sei. Ninguém aqui sabe a vontade de Deus, mas eu sei que ela está em casa. Estava entubada, estava no soro, estava não sei mais do que lá, não sei mais do que lá, mas falou que ela não ia levantar. Está em casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. Os rins dela pararam. E se o rim não voltar a funcionar, ela vai. Não, ela vai morrer. Vai dar bicho nela. Kelly Siqueira. Eu creio em Deus. Aleluia, meu Deus. Se o ser humano que está aqui dentro não crê em Deus, não precisa nem estar aqui. É verdade, meu filho. Porque eu creio que Deus faz. Aleluia, meu Deus. Não precisamos de lenço, não precisamos de água benta, nada disso. É só crer. Aleluia, meu Deus. Porque se você crer, ó, é o tamanho de um grão de mostarda, meus irmãos, esse aqui, ó. Você bota ele na mão e some. Um grão de mostarda. Mas se nós cremos com um grão de mostarda, poderemos mover o mundo. Verdade, meu Senhor.